A Bíblia Proibida da Idade Média. Livros que a Igreja tentou apagar. Na Idade Média, a Igreja não era apenas uma instituição religiosa, era a força que ditava a ordem social, política e espiritual de toda a Europa. Ela definia o que era permitido pensar, o que era permitido acreditar e até o que era permitido ler. Nesse cenário de controle absoluto, a palavra escrita se transformou em uma arma perigosa. Livros que desafiavam a autoridade ou que ofereciam interpretações diferentes da fé eram considerados heresias. E para a Igreja, heresia era algo pior do que crime. Era uma ameaça à salvação da humanidade. É nesse contexto que surge a ideia de uma Bíblia proibida, não no sentido de um único livro amaldiçoado, mas de toda uma coleção de manuscritos, evangelhos e tratados que foram perseguidos, censurados e, em muitos casos, destruídos pelas chamas. A Igreja acreditava que apenas a Bíblia oficial, definida em concílios e defendida por seus teólogos, continha a verdade absoluta. Tudo o que estivesse fora desse cânone era visto como obra do demônio, invenção de falsos profetas ou armadilha para enganar os fiéis. Mas a verdade é que esses livros existiram. Evangelhos apócrifos circulavam entre comunidades cristãs antigas, oferecendo relatos diferentes sobre a vida e os ensinamentos de Cristo. Textos gnósticos falavam de um conhecimento interior, de uma ligação direta entre o homem e o divino, sem a necessidade da mediação da Igreja. Manuscritos filosóficos e científicos preservavam saberes antigos, herdados dos gregos, egípcios e árabes, mas foram classificados como perigosos porque colocavam o poder do raciocínio acima do dogma religioso. A censura não era apenas espiritual, era também política. Controlar os livros era controlar as ideias, e controlar as ideias era garantir o domínio sobre reis, nobres e camponeses. Por isso, muitos desses textos foram caçados implacavelmente. Bibliotecas inteiras foram queimadas, monges foram forçados a destruir cópias, e aqueles que ousaram preservar o conhecimento arriscaram a própria vida. A chama da fogueira não consumia apenas pergaminhos, mas também a possibilidade de uma visão diferente do mundo. Contudo, mesmo sob o peso da censura, alguns desses escritos sobreviveram. Ocultados em mosteiros, escondidos em cavernas ou preservados por sociedades secretas, eles resistiram ao tempo e à perseguição. Hoje, quando ouvimos falar da Bíblia proibida da Idade Média, não pensamos apenas em textos esquecidos, mas em um legado de resistência, a prova de que o conhecimento pode ser sufocado, mas nunca destruído por completo. Nesta jornada sombria pela Idade Média, vamos explorar quais foram esses livros que a Igreja tentou apagar da história. Evangelhos rejeitados, manuscritos gnósticos, grimórios de magia, tratados de ciência e filosofia, textos que desafiaram o poder absoluto da fé institucionalizada e pagaram o preço da perseguição. Prepare-se para descobrir a face oculta da história da Bíblia e os segredos que sobreviveram às chamas da censura. Na Idade Média, cada palavra escrita carregava um peso quase sagrado. Em uma época em que poucos sabiam ler e a maior parte do conhecimento estava concentrada nos mosteiros, os livros eram tratados como tesouros, objetos de poder. Quem controlava os livros controlava a verdade. E foi justamente por isso que a Igreja estabeleceu um rígido sistema para decidir quais textos poderiam ser lidos e quais deveriam ser condenados às chamas do esquecimento. Os concílios que definiram a Bíblia oficial escolheram cuidadosamente os evangelhos e cartas que comporiam o cânone cristão. Tudo o que ficou de fora passou a ser rotulado como apócrifo, suspeito ou herético. Esses livros rejeitados, porém, continuaram a circular em comunidades isoladas, em regiões distantes ou em cópias escondidas. Para a Igreja, cada manuscrito fora do cânone representava uma ameaça ao seu poder, porque oferecia ao povo uma visão diferente da fé. Alguns evangelhos falavam de um Cristo mais humano, próximo das pessoas, que pregava o amor e a sabedoria acima das regras rígidas da instituição. Outros apresentavam interpretações radicais, sugerindo que o conhecimento espiritual
era mais importante do que a obediência à hierarquia. Se essas ideias se espalhassem, o monopólio da igreja seria enfraquecido. Por isso, era necessário apagá-las a qualquer custo. Mas não eram apenas os textos religiosos que preocupavam. Obras de filosofia antiga, traduzidas do grego ou do árabe, também eram vistas como ameaça. Platão, Aristóteles, Galeno e Hipócrates carregavam ideias que, embora valiosas para a ciência, entravam em choque com dogmas da fé cristã. Alguns escritos afirmavam que o universo era eterno, que a Terra não era o centro do cosmos, que doenças tinham causas naturais e não apenas espirituais. Para a mentalidade medieval, tudo isso parecia perigoso demais. O mesmo se aplicava aos manuscritos de alquimia e astrologia, que buscavam compreender a natureza e prever os desígnios do destino. A Igreja considerava essas práticas superstições demoníacas, mesmo quando escondiam em si sementes do que mais tarde se tornaria ciência. Queimar esses livros era, na visão dos inquisidores, proteger as almas do povo, mas, na prática, significava sufocar o desenvolvimento do pensamento humano. O medo do conhecimento não era apenas espiritual, mas também político. Um livro que pregasse interpretações diferentes poderia questionar a autoridade dos padres, dos bispos e até do próprio Papa. Por isso, controlar os textos era uma forma de controlar as consciências. Ao condenar certos livros, a Igreja não apenas defendia a fé, mas também preservava sua posição de poder sobre reis e camponeses, sobre guerreiros e monges. Os livros proibidos se tornaram, assim, símbolos de rebeldia. Cada cópia escondida, cada pergaminho enterrado, cada manuscrito preservado às escondidas era um ato de resistência. Pois, no fundo, esses textos representavam uma verdade incômoda, que a fé não era única, que havia outras formas de enxergar o divino, que o conhecimento não podia ser aprisionado em um único dogma. Por isso, a história da Bíblia proibida não é apenas sobre páginas queimadas, mas sobre ideias sufocadas. Ideias que poderiam ter mudado o rumo da história, mas que foram enterradas sob o peso da censura. Algumas sobreviveram, outras se perderam para sempre. E é nessa fronteira entre o esquecimento e a resistência que encontramos o verdadeiro poder dos livros que a Igreja tentou apagar. Quando falamos em Bíblia proibida, é impossível não mencionar os evangelhos apócrifos, textos que narravam a vida e os ensinamentos de Jesus, mas que foram rejeitados pela Igreja ao longo dos séculos. Esses evangelhos eram lidos por comunidades cristãs dos primeiros séculos e, em alguns casos, eram considerados tão sagrados quanto os que hoje fazem parte da Bíblia oficial. No entanto, com o tempo, foram sendo banidos, perseguidos e apagados da memória coletiva. Mas por quê? A resposta está no conteúdo. Muitos desses evangelhos apresentavam versões diferentes da mensagem de Cristo, versões que não se alinhavam ao projeto da Igreja de construir uma autoridade centralizada. Alguns mostravam um Jesus mais humano, próximo do povo, que valorizava a sabedoria interior acima das regras religiosas. Outros revelavam diálogos secretos, ensinamentos reservados apenas a alguns discípulos, como se o caminho para Deus fosse mais pessoal e menos institucional. Entre os mais conhecidos está o Evangelho de Tomé, descoberto em Nag Hammadi, no Egito, em 1945. Ele não conta histórias sobre milagres ou crucificação, mas traz uma coleção de frases atribuídas a Jesus, muitas delas com forte caráter filosófico e místico. A mensagem central é clara: o reino de Deus está dentro de cada um, e o homem pode encontrá-lo através do autoconhecimento. Para a Igreja medieval, isso era inaceitável, pois colocava em xeque a necessidade dos sacramentos e da mediação sacerdotal. Outro exemplo é o Evangelho de Maria Madalena, que apresenta a discípula não como uma mera seguidora, mas como alguém próxima de Cristo, a ponto de receber revelações especiais. Nesse texto, Maria é retratada como líder espiritual em posição de destaque sobre os apóstolos. Tal visão confrontava diretamente a estrutura patriarcal da Igreja e, por isso, o Evangelho foi considerado herético e rapidamente silenciado.
Há também o Evangelho de Judas, um manuscrito que pinta Judas não como traidor, mas como alguém que cumpriu uma missão necessária, obedecendo ao próprio Cristo. Essa visão invertia completamente a narrativa oficial, ameaçando a simplicidade do bem contra o mal, que sustentava a pregação da Igreja. Se Judas fosse visto como instrumento divino, todo o arcabouço de condenação e culpa perderia força. Esses evangelhos, chamados de apócrifos, não foram apenas rejeitados, mas ativamente perseguidos. Muitos foram queimados em fogueiras, outros enterrados às pressas, outros ainda esquecidos em cavernas por monges que, temendo represálias, preferiram escondê-los do que destruí-los. A descoberta de alguns desses textos no século XX mostrou ao mundo moderno o que a Idade Média tentou apagar, que havia múltiplas formas de compreender Jesus e seu legado. O mais perturbador, talvez, seja imaginar como a história do cristianismo teria sido diferente se esses textos tivessem sido aceitos. Um Jesus que convida à introspecção em vez da obediência cega. Uma Maria Madalena como líder espiritual. Um Judas como colaborador e não traidor. Essas ideias poderiam ter moldado uma fé menos hierárquica e mais voltada ao interior humano. Mas na Idade Média, tais textos eram perigosos demais. Eles ofereciam liberdade em um tempo em que a Igreja precisava de disciplina. Ofereciam diversidade de pensamento em uma era de controle absoluto. Por isso foram proibidos, apagados e condenados como Bíblias falsas. Ainda assim, o eco desses evangelhos sobreviveu. Eles são testemunhos de que a fé nunca foi única, de que sempre houve vozes alternativas, abafadas, mas nunca completamente silenciadas. E é justamente nesse silêncio imposto que encontramos a força daquilo que se tentou esconder. A possibilidade de um cristianismo diferente, mais humano e mais plural. Entre os textos mais temidos e perseguidos da Idade Média estavam os manuscritos gnósticos, obras que ofereciam uma interpretação radicalmente diferente da fé cristã. Para os gnósticos, o caminho para Deus não estava apenas na obediência a dogmas e instituições, mas no conhecimento interior, na revelação espiritual que cada indivíduo podia alcançar por si mesmo. Essa ideia chamada de gnosis, palavra grega que significa conhecimento, era vista como uma ameaça direta à Igreja, que se colocava como a única guardiã da salvação. Os manuscritos gnósticos circulavam em comunidades espalhadas pelo Mediterrâneo desde os primeiros séculos do cristianismo. Textos como o Evangelho de Filipe, o Evangelho da Verdade e o já citado Evangelho de Tomé traziam uma visão mais mística e filosófica da figura de Cristo. Nessas obras, Jesus não era apenas o Salvador que morreu na cruz para redimir os pecados da humanidade, mas um mestre espiritual que ensinava o homem a despertar a centelha divina que já existia dentro de si. Essa visão transformava completamente a relação entre o homem e o sagrado. Se Deus podia ser encontrado no interior de cada ser humano, então os sacerdotes, os rituais e até mesmo a própria Igreja perdiam parte de sua função. O poder da instituição seria substituído pela autonomia espiritual. E para a Idade Média, em que a autoridade religiosa era também política, isso era insuportável. Um dos aspectos mais controversos do gnosticismo era sua cosmologia única. Muitos manuscritos gnósticos afirmavam que o mundo material não fora criado diretamente por Deus, mas por um ser inferior, imperfeito, chamado Demiurgo. Esse ser seria responsável pelas imperfeições e sofrimentos da vida, enquanto o verdadeiro Deus estaria além, puro e inalcançável. Cristo, nesse contexto, não vinha apenas para salvar, mas para despertar a humanidade da ilusão, conduzindo-a de volta ao divino. Para a Igreja medieval, tal doutrina soava como blasfêmia. Aceitar que o mundo material não era obra direta do Criador era desafiar os fundamentos do Gênesis. Pior ainda, sugerir que o homem podia encontrar Deus sem a intermediação da Igreja significava minar séculos de autoridade espiritual. Assim, os gnósticos foram perseguidos como hereges e seus livros caçados como armas perigosas. Os manuscritos de Nag Hammadi, descobertos no Egito em 1945, revelaram parte desse legado oculto.
Durante séculos, esses textos permaneceram enterrados em jarros de barro, escondidos por monges que temiam a perseguição. Sua redescoberta no século XX mostrou ao mundo moderno que havia uma tradição cristã completamente diferente, sufocada pela força da ortodoxia medieval. Imagine por um momento como a história teria sido diferente se esses manuscritos não tivessem sido apagados. Um cristianismo que falasse de autoconhecimento, de despertar interior, de libertação da matéria. Um Cristo que não apenas salvava, mas que ensinava a humanidade a se libertar por conta própria. Talvez a Europa tivesse caminhado para uma espiritualidade mais filosófica, menos baseada no medo do inferno e mais voltada para a iluminação pessoal. Mas no rigor da Idade Média, esse sonho era impossível. O gnosticismo era visto como o inimigo silencioso, uma doutrina perigosa demais para sobreviver. E assim, seus livros foram queimados, seus seguidores massacrados, suas ideias enterradas sob séculos de silêncio. Ainda assim, como brasas sob as cinzas, parte desse conhecimento resistiu, esperando o momento certo para ressurgir. Os manuscritos gnósticos, portanto, não são apenas textos proibidos. São testemunhos de uma visão perdida de Cristo, um Cristo que falava de luz interior, de despertar e de liberdade espiritual. Uma visão que poderia ter mudado o destino da fé, mas que foi sufocada pelo medo e pelo poder da censura. Na Idade Média, não eram apenas os evangelhos alternativos e os manuscritos gnósticos que despertavam o temor da Igreja. Havia uma categoria de textos ainda mais suspeita, que mesclava saberes antigos, conhecimentos científicos e práticas místicas, os livros de magia, filosofia e ciência. Esses manuscritos, em muitos casos, não falavam de demônios nem de pactos, mas eram igualmente condenados, porque representavam uma ameaça silenciosa ao monopólio do pensamento religioso. Entre eles estavam os grimórios, livros de magia e feitiçaria que circulavam em cópias manuscritas, muitas vezes escondidas nas sombras. Alguns traziam instruções para invocar anjos e espíritos, outros ensinavam orações consideradas perigosas, rituais de proteção ou fórmulas para alterar o destino. Ainda que muitos fossem misturas de superstição e crença popular, eram vistos como objetos amaldiçoados, ligados diretamente ao diabo. Possuir um grimório era arriscar-se a ser queimado vivo. Mas não apenas a magia era alvo da censura. Escritos de filosofia antiga também foram perseguidos. Obras de Aristóteles, Platão e outros pensadores gregos chegavam à Europa traduzidas por estudiosos árabes e judeus, carregando ideias que chocavam a visão dogmática da Igreja. Alguns textos falavam de um universo eterno, sem começo nem fim, negando a criação descrita no Gênesis. Outros defendiam que a razão era a maior ferramenta para alcançar a verdade, colocando em dúvida a necessidade da fé cega. Para a mentalidade medieval, isso soava como blasfêmia. O mesmo destino tiveram os livros de ciência e medicina. Escritos de Galeno, Hipócrates e estudiosos islâmicos como Avicena descreviam o corpo humano de forma racional, explicando doenças por causas naturais, não espirituais. Para a Igreja, dizer que uma enfermidade não era obra de demônios, mas de desequilíbrios internos, era minar o poder dos rituais de cura, exorcismos e penitências. Assim, médicos e estudiosos que usavam tais textos eram frequentemente acusados de hereges. Também havia os tratados de alquimia e astrologia, que buscavam compreender os segredos da matéria e prever o destino através dos astros. A Igreja classificava tudo isso como superstição ou magia negra. Mas, ironicamente, esses livros carregavam os embriões do que mais tarde se tornaria a ciência moderna. Fórmulas alquímicas abririam caminho para a química, e cálculos astrológicos dariam origem à astronomia. O que era queimado como heresia, séculos depois se transformaria em conhecimento fundamental. A perseguição desses livros não era apenas espiritual, mas também política. Controlar o saber significava controlar o poder. Se a razão e a ciência substituíssem o medo e a fé, a autoridade da Igreja seria abalada. Por isso,
Muitos desses textos foram caçados, destruídos ou escondidos em mosteiros, guardados como segredos que não podiam cair em mãos erradas. Ainda assim, parte desse conhecimento sobreviveu. Copistas corajosos preservaram trechos escondidos entre as páginas de outros manuscritos. Sociedades secretas transmitiram oralmente fórmulas e símbolos. E algumas bibliotecas distantes, longe do alcance da Inquisição, protegeram escritos que viriam a ressurgir na Renascença, alimentando uma nova era de ciência, filosofia e liberdade intelectual. Os livros de magia, filosofia e ciência considerados heresia são, portanto, testemunhas de uma batalha silenciosa. Uma batalha entre o medo e o conhecimento, entre o controle e a liberdade, entre a chama das fogueiras e a luz da razão. E se hoje sabemos de sua existência, é porque mesmo diante do fogo, sempre houve quem acreditasse que as ideias não podem ser destruídas para sempre. Se a Igreja acreditava que livros podiam ameaçar a fé, a Inquisição foi a arma perfeita para garantir que tais ameaças fossem eliminadas. Criada oficialmente no século XIII, a Inquisição não perseguia apenas pessoas, mas também ideias. E o alvo mais silencioso, mas igualmente devastador, foram os livros. Em nome da pureza da fé, bibliotecas inteiras foram vasculhadas, censuradas e muitas vezes queimadas em praças públicas diante de uma multidão aterrorizada. O processo era meticuloso. Inquisidores inspecionavam manuscritos em mosteiros, universidades e até nas casas de nobres. Qualquer texto considerado suspeito era recolhido. Se um livro questionava a autoridade da Igreja, exaltava filosofias antigas ou trazia rituais proibidos, era condenado como heresia. Em muitos casos, os próprios donos dos livros eram presos, julgados e executados. Não importava se eram monges estudiosos, médicos ou simples curiosos. Possuir conhecimento proibido era um pecado mortal. As fogueiras de livros tornaram-se um símbolo sombrio da Idade Média. As chamas devoravam pergaminhos e códices, transformando séculos de saber em cinzas. Para o povo, assistir à destruição era uma lição de medo. O fogo purificava não apenas os condenados vivos, mas também as palavras escritas. Era a certeza de que aquilo que não deveria ser lembrado desapareceria diante dos olhos de todos. Grandes centros de conhecimento não escaparam. Universidades recém-formadas que ousavam estudar filosofia grega ou ciência árabe tiveram suas coleções confiscadas. Monges foram obrigados a riscar páginas inteiras de manuscritos, apagando trechos considerados perigosos. Muitos textos só sobreviveram porque foram escondidos em paredes falsas, enterrados em cavernas ou disfarçados dentro de outros livros aparentemente inofensivos. Um dos episódios mais simbólicos ocorreu na Península Ibérica, durante a Reconquista. Quando cidades árabes foram retomadas pelos cristãos, bibliotecas que abrigavam milhares de manuscritos científicos e filosóficos foram entregues ao fogo. O mesmo aconteceu em várias partes da Europa, onde a destruição sistemática de textos foi justificada como forma de proteger o povo das mentiras do diabo. A Inquisição também criou os Index Librorum Prohibitorum, listas oficiais de livros proibidos. Embora o índice formal tenha sido consolidado apenas no século XVI, sua lógica já existia na Idade Média: controlar o acesso ao que podia ou não ser lido. Essa censura institucionalizada moldou gerações inteiras, impedindo que ideias diferentes circulassem livremente. O impacto foi profundo. Bibliotecas inteiras desapareceram e, com elas, fragmentos da história, da ciência e da espiritualidade. Muitos manuscritos sobreviveram apenas em traduções árabes resgatadas séculos mais tarde, quando a Europa já não vivia sob o mesmo rigor da Inquisição. Outros se perderam para sempre, e com eles, respostas que talvez nunca conheceremos. A destruição sistemática de livros foi mais do que um ato de censura. Foi um ataque ao próprio futuro. Cada pergaminho queimado representava séculos de estudo, de reflexão, de conhecimento acumulado. Cada chama era um corte na memória da humanidade.
E embora a igreja acreditasse estar defendendo a fé, na verdade, estava apagando parte essencial da história do pensamento humano. Assim, quando falamos em Bíblia proibida, não pensamos apenas em textos rejeitados, mas em uma política ampla e calculada de silêncio. Um silêncio imposto pelo fogo, que moldou não apenas a Idade Média, mas também o curso da história. Apesar do fogo das fogueiras e da vigilância implacável da Inquisição, o conhecimento proibido não desapareceu por completo. Como brasas escondidas sob as cinzas, alguns textos resistiram, preservados em segredo por aqueles que acreditavam que as ideias eram poderosas demais para serem destruídas. Foram monges, estudiosos e até sociedades ocultas que se tornaram guardiões de um saber condenado, mantendo viva a chama de uma história que a igreja queria apagar. Nos mosteiros, muitos copistas atuaram em silêncio. Enquanto obedeciam às ordens de transcrever a Bíblia oficial, alguns escondiam entre as linhas ou margens anotações de textos apócrifos, trechos de filosofia antiga ou símbolos alquímicos. Esses pequenos fragmentos eram passados discretamente entre gerações, preservando ideias que de outra forma se perderiam para sempre. A caligrafia escondida nos pergaminhos tornou-se um ato de resistência, uma forma silenciosa de desobedecer ao poder absoluto da censura. Em outras partes da Europa, estudiosos foram além. Ocultistas e alquimistas guardavam grimórios e tratados secretos, muitas vezes arriscando a vida para experimentar fórmulas, traduzir manuscritos e transmitir símbolos codificados. Muitos desses homens e mulheres viviam à margem da sociedade, vistos como excêntricos ou suspeitos, mas eram eles que carregavam o fio de continuidade entre o saber antigo e o futuro. As sociedades secretas também desempenharam um papel fundamental. Grupos como os cátaros templários e, mais tarde, organizações herméticas cultivavam tradições próprias, muitas vezes inspiradas em textos proibidos. Reuniões clandestinas em cavernas, criptas ou casas discretas serviam como refúgio para a circulação de ideias que não podiam ser ditas em público. O segredo era sua proteção, e a fidelidade ao grupo era a única forma de preservar o conhecimento diante do terror inquisitorial. É importante lembrar que muitos desses manuscritos só sobreviveram porque foram escondidos em lugares improváveis. O famoso achado de Nag Hammadi, no Egito, séculos depois, revelou que monges, temendo a perseguição, enterraram jarros cheios de manuscritos gnósticos em cavernas. Eles sabiam que seriam caçados, mas também acreditavam que um dia alguém encontraria e preservaria aquelas palavras. E foi exatamente isso que aconteceu, revelando ao mundo moderno uma tradição que havia sido sufocada. Esses guardiões do conhecimento proibido não eram apenas rebeldes contra a igreja. Eram visionários que compreendiam que a verdade não pode ser apagada pela força. O que eles preservaram em segredo foi essencial para o renascimento cultural que viria séculos depois. A filosofia grega, a medicina árabe, a alquimia, os textos místicos, tudo isso ressurgiu, alimentando a Renascença e, mais tarde, a Revolução Científica. Mas durante a Idade Média, esses homens e mulheres viviam com medo constante. Bastava uma denúncia para que fossem levados às masmorras, acusados de heresia e condenados à morte. Muitos pagaram o preço com sangue, mas sua coragem deixou marcas. Graças a eles, sabemos hoje que o conhecimento proibido nunca desapareceu por completo, apenas se refugiou nas sombras. Assim, enquanto a igreja se esforçava para controlar cada palavra escrita, existia uma resistência silenciosa, feita de monges que escreviam nas margens, alquimistas que guardavam segredos em símbolos enigmáticos e sociedades que juravam proteger a sabedoria a qualquer custo. O fogo tentou destruir, mas as sombras guardaram. As fogueiras da Inquisição já não queimam, os inquisidores desapareceram há séculos e os mosteiros deixaram de ser o centro absoluto do saber. Mas a memória dos livros proibidos continua viva, ecoando como um aviso sombrio de que o conhecimento pode ser manipulado, controlado e até silenciado, mas nunca destruído por completo.
O legado dessas escrituras esquecidas, perseguidas e escondidas vai muito além da Idade Média. Ele molda até hoje a forma como pensamos sobre fé, poder e liberdade. O redescobrimento dos evangelhos apócrifos e dos manuscritos gnósticos no século XX mostrou ao mundo moderno algo que a Igreja medieval tentou apagar: que o cristianismo, em seus primórdios, não era uma doutrina única, mas um mosaico de crenças e interpretações. Essa revelação abalou a visão tradicional de uma fé monolítica, lembrando-nos de que a diversidade de ideias sempre esteve presente, mesmo que sufocada pelo peso da ortodoxia. Da mesma forma, os textos de filosofia, ciência e medicina, que sobreviveram em segredo, foram fundamentais para o surgimento da Renascença e, posteriormente, da Revolução Científica. Aquilo que foi queimado como heresia abriu caminho para descobertas que mudaram a história da humanidade. A compreensão do corpo humano, a observação dos astros, a busca pelo conhecimento racional. O que a Inquisição tentou apagar renasceu como chama viva, iluminando os séculos seguintes. Mas talvez o maior legado das Escrituras proibidas seja simbólico. Elas representam a resistência contra o monopólio da verdade. Mostram que, mesmo em épocas de medo e repressão, sempre houve vozes dispostas a desafiar o poder estabelecido, a preservar ideias alternativas, a acreditar que a verdade não pode ser aprisionada. Cada manuscrito escondido em cavernas, cada anotação secreta feita à margem de um pergaminho, cada cópia preservada em segredo, foi um ato de coragem contra a escuridão. Hoje, quando falamos da Bíblia proibida, falamos de algo que vai além dos textos perdidos. Falamos de um símbolo universal, o da luta eterna entre censura e liberdade, entre medo e conhecimento, entre silêncio e memória. Ela nos lembra que controlar livros é controlar pensamentos, e que a história é moldada não apenas pelo que é lembrado, mas também pelo que se tentou esquecer. E talvez esse seja o ponto mais inquietante. O pacto de silêncio imposto pela Idade Média ainda ecoa em nossos dias. Quantos outros textos, quantas outras histórias, quantos outros saberes foram apagados e jamais serão recuperados? O que teríamos aprendido, o que teríamos evitado, se esses escritos não tivessem sido queimados? O vazio deixado por essas páginas é um lembrete de que a perda do conhecimento é uma das maiores tragédias da humanidade. No entanto, o renascimento desses textos ocultos também nos oferece esperança, pois, mesmo depois de séculos de perseguição, parte deles sobreviveu. E o simples fato de estarmos falando deles hoje é a prova de que nenhuma chama de censura pode apagar para sempre a luz da verdade. Assim, o legado das Escrituras proibidas é duplo. É o aviso de que o poder pode manipular e destruir, mas também é a certeza de que a resistência silenciosa sempre encontra um caminho. No fim, esses livros não são apenas pedaços de papel, mas testemunhas de uma batalha eterna. Uma batalha entre trevas e luz, entre esquecimento e memória, entre o medo que aprisiona e o conhecimento que liberta.